A gente conversa nesta manhã com o nosso comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. É um prazer estar aqui com você, iniciando uma nova semana. Pois é, e a gente fala sobre um assunto que é fundamental dentro da economia hoje, que é o dólar. E dentro das políticas que o governo tem para a economia, existe uma preocupação justamente com as flutuações da cotação da moeda americana. Nós conversamos dias atrás sobre o dólar na casa dos 3,20, mas que ele estava apontando uma redução. Isso, de alguma forma, parece que traz preocupações para o governo, Carlos? Traz, Ronaldo, porque assim, existe um equilíbrio dentro dos três pilares básicos da política econômica do Brasil de estabilização. Quais são eles? É o superávit fiscal, que é fundamental. Esse ano é um déficit, então esse tem grandes dificuldades de acontecer. É o centro da meta da inflação, que é 4,5 com um teto de 6,5, possivelmente só no próximo ano. E o que sobraria para a gente fazer um gerenciamento mais apropriado seria a política monetária baseada em cima do câmbio, né? E aí, quando você começa a ter um dólar descendo exageradamente, né, isso até dito pelo próprio presidente Temer, né, nós começamos a ter dificuldade nas nossas exportações. E aí compromete de novo a possibilidade de uma balança comercial positiva para o Brasil. Então, é sim importante tratar desse assunto de forma frontal. E o governo tem mecanismos e dispositivos para isso, né? Bom, antes de você falar um pouquinho sobre os mecanismos e dispositivos que o governo tem para poder trabalhar com a questão do dólar, a gente tinha o dólar a menos de R$ 3 há cerca de 1 ano e meio aproximadamente. Aí, por conta justamente do momento econômico, com a então presidente Dilma Rousseff, o dólar subiu, disparou e chegou a bater a casa dos R$ 4. Muita gente torcia para que, com uma nova política econômica, o dólar voltasse a cair, né? Mas era isso que vinha acontecendo. Por que agora não é desejável que ele caia abaixo de R$ 3, por exemplo? Como eu comentei numa outra oportunidade nossa, o Brasil precisa ser competitivo do ponto de vista de exportação. Quando você tem uma variação cambial que é isolada, ou seja, ela está acontecendo exclusivamente no Brasil, ela cria uma dificuldade de exportação, porque os produtos da pauta brasileira se convertem em produtos caros em moeda forte. Então você exporta menos. Essa é a preocupação. Até a mudança do Brexit, onde nós chegamos a 3,19 nessa casa, você tinha um efeito que é sistêmico, ou seja, o mundo inteiro teve uma apreciação de moeda em função da depreciação da libra esterlina e do próprio dólar pelas questões de eleição que estão acontecendo nos Estados Unidos. Isso está apaziguado, isso está ajustado. Então, começar a flutuar um dólar abaixo disso começa a criar dificuldades importantes para o Brasil exportar. E mais, também cria uma dificuldade grande para o Brasil importar insumos, né? Principalmente no agronegócio, onde você tem um elemento importante de importação, que é a ureia, que é totalmente importada. E ela é fundamental para os fertilizantes, né? Para os adubos. Então, é muito complexo você não ter uma política sob controle, porque você afeta a cadeia de exportação e de importação na mesma proporção. Bom, Carlos, na semana passada nós tivemos o dólar sempre flutuando em torno de 3,13, 3,15, 3,16. Fechou, me parece, a 3,16 na sexta-feira. Essa pequena alteração de subir e descer 3, 4 centavos não é tolerável? Ronaldo, não é pelo seguinte. Quando você fala em moeda forte, qualquer variação acima de 1% é muito dinheiro. Imagine que os juros lá fora estão entre 0% e 0,5%. E nós tivemos uma variação de 4% do dólar. É muita coisa. É difícil de você assimilar isso nos mercados internacionais de forma simples. Você acaba tendo que conceder em alguma coisa, né? Você não consegue, por exemplo, mudar isso na cadeia através do frete, que é um percentual sobre o preço, o frete marítimo. Então, a cadeia como um todo se encarece de forma exponencial e não é aritmética.
Então, essas variações para nós que estamos habituados com inflações de 1 dígito, 2 dígitos quase, com taxa Selic de 2 dígitos, é natural, mas para o mercado internacional em moeda forte é muito difícil. Só para você ter uma ideia, tem preços que estão congelados nos Estados Unidos há 12 anos, né? Então, é muito complexo de você assimilar mudanças, né, desse patamar em termos de mercado global. Então, a variação não pode existir nessa casa de 3, 4 centavos de jeito nenhum. Não, até porque quando você começa a ter variações dessa natureza, você atrai para dentro dos nossos mercados a pior moeda do mundo, que é a moeda especulativa. É aquela que entra, aposta, ataca a nossa moeda e sai com essa diferença, com esse spread. Ou seja, ela não deixa um único cento de dólar produtivo no Brasil e sai levando daqui do Brasil um dinheiro que é importante para investir na nossa infraestrutura e no crescimento do país. Então, assim, a política cambial ela é extremamente importante, o Banco Central está atento a isso. O Banco Central tem acumulado desde 2012 370 bilhões de reais em swaps cambiais, que são contratos onde ele entra intervindo no mercado para sustentar a moeda em determinados patamares, ou para cima ou para baixo, né, para tentar manter isso dentro da média que é razoável. E ele está absolutamente certo ao fazer isso, né? Às vezes para o cidadão menos informado, mas por que o governo se preocupa tanto com isso? Porque o impacto disso é sistêmico, ainda mais para um país que exporta commodities como é o Brasil. E esse é, digamos, um dos mecanismos que você falava que o governo utiliza para manter o dólar dentro de um patamar aceitável, Carlos? Sim. Na verdade, são contratos futuros em que o governo se compromete a comprar o dólar a um determinado valor. Isso é uma moeda firme, é um ativo firme que você pode trocar no mercado, mas ele não converte isso em dólar, né? Muita gente, nossa, mas no final do swap aquilo vira dólar? Não, aquilo vira um pagamento da diferença da variação do dólar em moeda corrente, né? Por isso que você acumula swaps e por isso que o governo recompra. É o que a gente chama de swap reverso. Ele recompra à medida em que a moeda não aponta mais para aquela direção. Isso é interessante porque mantém o mercado dentro de um nível de controle e cria uma barreira, um bloqueio relevante para a entrada do dólar especulativo. E o Banco Central está prometendo fazer esse tipo de ação nessas semanas para manter o dólar dentro de que patamar, Carlos? Eu diria que é assim, Ronaldo, daqui até o final do ano, um dólar acima de 3, entre 3 e 3,12 seria tolerável. Abaixo disso é muito complexo, eu diria. Por quê? Em novembro você ainda tem eleições nos Estados Unidos. Existe uma indefinição mercadológica. O próprio Reino Unido entra na sua contagem regressiva para sair da Comunidade Europeia, reconstruindo uma série de acordos, né? O Mercosul ainda é bastante confuso dentro daquilo que a gente pode ou não fazer. E nós começamos a entrar numa baixa em termos de exportação, né? E um consumo elevado de petróleo, principalmente no hemisfério norte, por conta do inverno. Então, você começa a ter um grau de complexidade para ter um dólar muito baixo. Isso se reverte no primeiro semestre do ano, o que pode levar a gente numa outra condição. Então, o que é importante saber? O mundo está menos líquido do que já foi, por exemplo, em 2008. Está bastante delicado você ter mudanças abruptas macroeconômicas, porque você não sabe as consequências que pode levar. Por outro lado, o Brasil começa a atrair de novo os investidores institucionais globais, que são aqueles que vêm investir em empresas e negócios brasileiros. Isso é extremamente importante. Então, sinalizar com uma política estável pavimenta a entrada desses investidores e cria de novo investimentos produtivos, aqueles que fazem o país crescer. Muito bem. Carlos, muito obrigado por sua análise neste começo de semana. Um excelente dia, uma boa semana para você. Muito obrigado, Ronaldo. Aos maringaenses, um bom feriado. Aos paranaenses, se Deus quiser, a gente volta aqui quando for necessário. Um grande abraço a todos. Esse Carlos Augusto Ferreira conversou com a gente nesta manhã. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente tem as informações do esporte. A gente volta já com Ponto com News.